E o Corinthians soltou a bomba para cima do Bahia e do Grupo City e vai tentar na justiça receber os mais de 330 milhões pela saída do jovem atacante Cauê Furquim. E ainda falando sobre atacante, Yuri Alberto se pronunciou pela primeira vez após ter que passar por cirurgia e o treinador Dorival Júnior terá sérios problemas pela frente, porque terá que ficar novamente meses sem poder contar com o principal trio de ataque do futebol brasileiro, Garro, Yuri e Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre grandes problemas para o treinador Dorival Júnior. Infelizmente, o Dorival deverá ficar por pelo menos 3 meses, pelo menos essa é a previsão, sem o principal trio de ataque do futebol brasileiro, Garro, Yuri e Memphis jogando juntos. O Dorival está cheio de problemas, porque o Corinthians está com o departamento médico cheio e os principais jogadores, a principal dupla de ataque do timão, está no departamento médico, começando com o Memphis, que no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em que nós vencemos o rival na casa deles por 2-0, no final do primeiro tempo, o Memphis colocou a mão atrás da coxa, caiu no gramado, saiu da partida. No outro dia teve uma lesão muscular de grau 2 diagnosticada, e isso deverá deixá-lo fora dos gramados por pelo menos 30 dias. No último dia 13 de agosto, foi a vez do Yuri Alberto, que sentiu fortes dores abdominais, foi parar no pronto-socorro, precisou fazer uma cirurgia às pressas, hérnia inguinal. Então, o Yuri também acabou precisando passar por um procedimento médico, no caso, um procedimento cirúrgico. Segundo especialista, a previsão de retorno do Yuri Alberto, inclusive ele já se manifestou sobre isso, daqui a pouco falaremos sobre isso, é de aproximadamente 3 meses. Com isso, o Dorival deverá ficar 3 meses sem Garro, Yuri e o Memphis. Lembrando que o Memphis deverá voltar em 1 mês, o Garro segue à disposição, Garro que também ficou boa parte da temporada fora, mas os 3 jogadores, para se ter uma ideia, quando o Dorival chegou, Dorival ficou 3 meses sem poder contar com eles. A última vez que eles haviam jogado juntos havia sido na final do Campeonato Paulista, 27 de março, e voltaram a atuarem juntos somente no dia 30 de julho. Então mais de 4 meses se passaram e agora novamente o Dorival vai ficar por pelo menos 3 meses, contando, claro, com a previsão que é o retorno do Yuri Alberto. Um problemaço, uma péssima notícia, tanto para o nosso treinador quanto para nós torcedores. Infelizmente, devido a esse problema de última hora que o Yuri Alberto teve, então ficaremos sem nosso principal trio de ataque, sem contar que o Carrilho, que no caso completaria aí fazendo um quarteto, infelizmente o Carrilho também deverá ficar meses de fora, porque também passou por cirurgia ligamentar. A minha opinião quanto a esse problemaço que o Dorival tem em não poder contar com o principal trio ofensivo do futebol brasileiro é a seguinte. Bom, primeiramente, estou falando do Yuri Alberto, que ficará 3 meses, pelo menos é essa a previsão para retorno, fez uma cirurgia, hérnia inguinal, e o Memphis aproximadamente 30 dias. Então, nesse momento, o Dorival pode contar somente com o Rodrigo Garro, que ficou também no início da temporada boa parte de fora. Então, os 3 jogando juntos, os 3 dentro de campo, nessa temporada 2025 tem sido raridade. Eu, particularmente, acho péssimo para o Corinthians isso. Estamos falando de 3 jogadores que são muito importantes, acredito que vocês concordam comigo, e é raro eles estarem juntos em campo. Então, com essa lesão do Yuri, que no caso, a previsão são de 3 meses para retorno. Então, os 3 juntos em campo novamente, somente daqui a 3 meses. Com o retorno do Memphis, que acredita que será daqui a algumas semanas, poderemos contar com Garro e Memphis, mas sem o principal atacante. Então, uma péssima notícia para o treinador,
péssima notícia para nós que somos torcedores. É como eu disse, nesse momento, para os próximos jogos, o Dorival poderá contar somente com o Rodrigo Garro. Então vamos torcer para que o Rodrigo Garro seja o diferencial aí, para que o Rodrigo Garro seja aquele Garro do ano passado, pois ele ainda está tentando recuperar a sua melhor forma desde que voltou de forma definitiva. E agora vamos continuar falando sobre a lesão que tirou o atacante Yuri Alberto dos gramados, pelo menos segundo as previsões, por 3 meses, porque o Yuri se manifestou pela primeira vez sobre essa lesão que ele teve. O Yuri Alberto acabou pegando a todos de surpresa na última quarta-feira, dia 13 de agosto, quando o jogador precisou ir às pressas para o hospital, dores abdominais, e acabou, no caso, tendo que fazer uma cirurgia de última hora. Foi diagnosticado uma hérnia inguinal. O Yuri fez a cirurgia, tudo bem com ele, ficou de repouso no hospital até ontem. Ontem ele deixou o hospital, teve alta, e através da sua assessoria de imprensa, ele acabou se manifestando em relação a essa lesão e, claro, demonstrando estar triste com tudo que aconteceu. O Yuri Alberto, que sabemos que é muito importante ter ele em campo, é um dos principais nomes do atual elenco, enfim. Todos nós estamos muito chateados com o que aconteceu com ele, claro, inclusive o próprio jogador. Vamos para as palavras dele. Não vou mentir, é muito difícil passar por isso de novo, ainda mais depois de já ter ficado tanto tempo fora este ano. Mas eu acredito muito que logo tudo vai se acertar. O Yuri Alberto, lembrando que ele ficou de fora por mais de 2 meses, devido a uma lesão que ele teve na vértebra, uma lesão, uma pancada que ele tomou na lombar, ficou 2 meses fora e agora novamente ele acabou tendo essa lesão. E ele acabou continuando essas palavras, ele acabou se manifestando também sobre quando ele voltar. Preste atenção, vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível e mais forte, porque quero estar em campo ajudando meus companheiros e dando alegria para a Fiel. Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho, nesse momento isso faz a diferença. Então, o Yuri, demonstrando muita chateação, agradeceu a todos que mandaram mensagem para ele, enfim. Foi já dito por um especialista na área que o Yuri Alberto deverá ficar pelo menos 3 meses fora, e isso infelizmente é complicado demais para um Corinthians, que não temos ninguém para substituir o Yuri, e também o Corinthians não tem a mínima condição de contratar. Vamos torcer para que o Yuri volte logo, para que ele fique à disposição do Dorival o quanto antes possível, porque, volto a dizer, faz muita falta. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte: triste ver tudo o que está acontecendo, porque, como eu disse, o Yuri ficou pouco mais de 2 meses fora e agora a previsão é que ele vai ficar mais 3 meses. Então, nessa temporada 2025, estamos falando do nosso principal atacante ficando de fora por 5 meses. Eu sempre falo para vocês que o que me anima é a capacidade rápida de recuperação que o Yuri Alberto tem. Não foi essa lesão que ele teve mesmo da vértebra, que ele demorou, aliás, ele voltou rápido, voltou pelo menos na metade do tempo. Ele, antes também, ele havia sofrido uma pancada em um derby do Murilo, zagueiro do rival, uma entrada criminosa. E a previsão era de um longo período, ele acabou voltando novamente, pelo menos na metade do tempo, ou até antes. Então eu particularmente prefiro me apegar a isso, ficar animado em relação a isso. Vou torcer, vamos torcer, aliás, para que o Yuri se recupere o quanto antes. Vamos orar, porque não é fácil você perder um jogador da tamanha importância, ainda mais nesses momentos decisivos que o nosso Corinthians está. Então vamos orar, vamos torcer para que o Yuri fique recuperado logo e volte quanto antes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a bomba que explodiu nas últimas horas envolvendo o jovem atacante Cauê Furquim, que simplesmente foi comprado pelo Bahia, e isso, claro, acabou pegando todo de surpresa, diretoria e tudo mais. O Corinthians se pronunciou por isso e já está analisando
entrar na justiça contra a equipe do Bahia. Na verdade, não é o Bahia, é o Grupo City. No dia de ontem, quinta-feira, dia 14 de agosto, recebemos a notícia bombástica que o Cauê Furquim do Corinthians, joia da base de apenas 16 anos, que já estava sendo observado e aproveitado pelo Dorival Júnior, havia sido comprado pela equipe do Bahia por 14 milhões de reais. Lembrando que isso é lei, ele renovou o contrato em abril, teve seu contrato profissional com multa de mais de 330 milhões para clubes de fora do país, só que para clubes dentro do país a soma é 2.000 vezes a mais o salário do atleta e a soma isso chegando a 14 milhões de reais, que seria a multa para clubes brasileiros. O Bahia comprou. Sabemos que o Bahia é gerido pelo Grupo City, tem aí como principal equipe o Manchester City, e claro, absolutamente que o Corinthians, sabendo disso, se pronunciou em relação a isso, detonando o Bahia, e o Corinthians cogita entrar na justiça para resolver a situação. Vamos para a nota do Timão detonando. O Sport Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo City Futebol Group e o Sport Clube Bahia. Em momento nenhum, o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócio. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Grupo. Uma nota do Corinthians detonando o Bahia, mas absolutamente jogando para o Grupo City. O Corinthians, que como está na nota, pretende agir juridicamente falando. O diretor da base, que hoje é o Nenê do Posto, também falou sobre essa questão, falou que o Corinthians vai tentar de uma forma jurídica, vai tentar algum processo para reverter essa situação, mas por enquanto o que está acontecendo é que o Bahia pagou e até esse presente momento que eu gravei o vídeo, o jogador já está de mudança para Salvador, no caso, para ir para o Bahia, mas sabemos que o Bahia pertence ao Grupo City, então ele está indo, na verdade, para o Grupo City. A minha opinião quanto a essa nota do Corinthians em relação a essa saída surpreendente e bombástica do Cauê Furquim é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de uma prática totalmente errada que foi feita. Para mim, é o Grupo City se aproveitando da situação. Eu disse para vocês no dia de ontem que isso precisa ser revisto, que esses grupos de fora do país comprando clubes no Brasil quando for negociar com clubes do Brasil, porque estamos falando, por exemplo, de um grupo que está em uma moeda que é mais de 7 vezes valorizada que a nossa, então não precisam disso. Para mim, realmente, usando o Bahia como ponte, a equipe do Bahia como ponte, e as bombas não podem, de repente, não vão parar só por aí não, porque já tem informações que a outra joia, o Guilherme Amorim, também pode deixar o Corinthians e também pertence ao mesmo grupo de empresários do Cauê Furquim. Então, pode aí, de repente, vir mais bombas por aí. Vou, em um outro vídeo, explicar melhor sobre essa situação. Mas é um Corinthians que estamos vendo aí com sérios problemas. O caso do Denner, a saída do Denner, que ainda o Corinthians conseguiu valores até que milionários, mas perdendo muito dinheiro, já deveria ter servido como exemplo. Então, o Corinthians detonou, soltou a bomba para cima do Grupo City. O Corinthians vai tentar fazer com que o Grupo City pague os mais de 330 milhões, que é a multa para clubes de fora do país,
E o Bahia foi usado, servindo como ponte, e o Corinthians tem que partir para cima mesmo, tem que soltar a bomba e que não fique só em nota, que realmente o Corinthians haja e haja forte contra isso e não permita que isso fique dessa forma. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa situação? Novamente, o Corinthians ficará por meses sem o principal trio de ataque do futebol brasileiro, Garro, o Yuri e também o Memphis. E quanto ao Yuri Alberto, o pronunciamento dele, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários as mensagens, no caso de apoio, para o nosso principal atacante. E sobre essa questão envolvendo Corinthians, Cauê Furquim, Bahia, Grupo City, o Corinthians detonando, soltando a bomba, ameaçando, aliás, o Corinthians vai procurar resolver isso juridicamente. Vocês acham que o Timão vai conseguir acabar revertendo essa situação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!